liderança do PT. Não, está tudo na ordem. Não, o cara vai e escreve de novo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero nesse momento aqui fazer um pronunciamento em nome da liderança do PT, falando um pouco sobre essa conjuntura do governo Temer. O presidente Temer, que foi literalmente aqui salvo por esse plenário há algumas semanas atrás, num ato que literalmente jogou para debaixo do tapete a corrupção. O presidente Temer, que é um presidente que chegou ilegitimamente ao poder, que está citado em inúmeras delações, portanto, muitas suspeitas de corrupção, muitas absolutamente, deputada Benedita, comprovadas, como ficou claro aqui naquele plenário, naquele dia. Mas o presidente Temer, aliás, que naquele momento em que muitos deputados vieram aqui votar a favor do presidente, diziam, pela economia, pelo sucesso da economia brasileira, eu voto pela absolvição do presidente Temer. E jogaram a sujeira para debaixo do tapete. Mas o que nós estamos vendo em todas as áreas é exatamente que o governo Temer é um fracasso. Fracassou, literalmente fracassou naquilo que era o tema central do seu governo. Eu me recordo, na época do impeachment da presidenta Dilma, no ano passado, se dizia que tão logo a presidenta Dilma saísse, e ela foi derrubada pelo golpe parlamentar, midiático e judicial, a economia voltaria a crescer e nós teríamos muita prosperidade no país. E o que tem acontecido é exatamente o contrário. Se falava muito na responsabilidade fiscal do governo. E hoje nós temos aí o maior déficit fiscal das contas públicas da história do país. Que fique bem claro. Esse rombo que foi anunciado na semana passada de 159 bilhões. Junto com ele, medidas amargas, sobretudo para as pessoas trabalhadoras, para os trabalhadores desse país, como a redução do salário mínimo, como o adiamento dos aumentos que foram votados aqui nessa casa dos servidores públicos federais. Eu que sou servidor público federal da Universidade Federal do Acre, hoje as categorias estão absolutamente mobilizadas contra esse descumprimento de um acordo por parte do governo, porque literalmente aqui acorda, quando se trata do governo Temer, que é um governo que representa uma plutocracia, o poder dos ricos, dos mais ricos, acorda, deputado Severino, ela vai sempre arrebentar do lado mais fraco. E é por isso que nós tivemos essa medida. Para se ter uma ideia, esse ano nós temos o menor investimento, o menor nível de investimento, e nós sabemos que não vai ter equilíbrio das contas públicas, inclusive, se nós não tivermos investimento no país. Porque se o país não crescer e a arrecadação não crescer, porque a nossa crise ela é essencialmente uma crise de arrecadação, de receita pública, e não de despesa pública, como se propala por aí, nós não vamos sair desse rombo que nós estamos tendo, desse desequilíbrio das contas públicas, que o governo já anunciou que vai até 2020. Então, hoje nós temos o menor nível de investimento no nosso país desde 2009. E aí, inclusive, o Valor Econômico, na última semana, já anunciou a probabilidade grande a possibilidade de um crime fiscal por parte dessa gestão. E as soluções que o governo encontra são soluções absolutamente anacrônicas, soluções que não deram certo no passado e que não vão dar agora, como a privatização da Eletrobras. Vai vender a Eletrobras não pelo papel que ela cumpre, mas vai vender, inclusive porque ela foi superavitária agora em 2016. Diga-se de passagem, é importante dizer isso.
Porque se a empresa tivesse com problema, porque teve problemas nos anos recentes, tudo bem. Mas não pensar o setor elétrico estrategicamente, não pensar a importância que o setor elétrico tem para o desenvolvimento do nosso país, isso sem falar nos investimentos que são necessários para que a gente tenha a energia elétrica chegando de maneira barata e chegando em todos os lugares, como fez o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma, com programas como Luz para Todos. O que pode acontecer em relação ao arroz salarial dos funcionários, demissões de funcionários, o governo Temer literalmente vira as costas para isso, privatizando a Eletrobras como uma forma de pagar o rombo que ele ajudou a criar. E, portanto, nós temos aí um governo que é uma verdadeira, deputado Beto Faro, uma verdadeira fábrica de notícias ruins. Quer notícia ruim, é só falar no governo Temer, que não é aprovado nem por 5% do povo brasileiro. É quase um governo que está na margem de erro aí das pesquisas. E são muitas notícias que se acumulam, muitas notícias ruins que se acumulam. Agora o governo está com um plano de economizar 17 bilhões em auxílio-doença. Ou seja, agora ele vai perseguir as pessoas que estão afastadas e que estão recebendo o auxílio-doença. Outra medida amarga que foi anunciada recentemente. O governo, por outro lado, se esse governo é um governo que pega duro com os trabalhadores, com os pensionistas, pega duro com as populações do Norte e do Nordeste, para quem eles virou as costas, ele pretende, com medidas como o Refis, perdoar 78 bilhões de dívidas dos empresários, que nós estamos vendo aí que já existe o rombo. Por que o governo vai fazer essas benesses? Como fez com o Itaú, que foram 25 bilhões. Então, banqueiro só aplaude esse governo. Banqueiro, os mais ricos, eles só aplaudem nesse governo porque eles estão muito bem representados por esse governo. Quando a gente olha aí o Bolsa Família, mais de 1.100.000 famílias saíram do Bolsa Família, foram retiradas do Bolsa Família por esse governo. Quando a gente olha as regiões Norte e Nordeste, que dependem muito, por exemplo, de fretes, eu vejo alguns municípios do estado do Acre onde a gasolina hoje, e você vive essa realidade, deputado Beto Faro, deputado Edmilson aqui, Rodrigues, onde a gasolina hoje está a preço de R$6 o litro. R$6 o litro da gasolina. Isso atinge toda a atividade econômica, atinge as pessoas que se utilizam dos seus automóveis, atinge a classe média, e é mais uma medida amarga, mais uma notícia ruim desse governo. Quando a gente olha para a questão dos assassinatos, deputado Edson Moreira, uma verdadeira epidemia de assassinatos. Só nesse ano já foram 28.000 assassinatos, são uma média de 155 assassinatos por dia, 6 assassinatos por hora, e o Brasil provavelmente vai bater a casa dos 60.000 assassinatos até o final do ano. E enquanto isso nós estamos vendo aí as fronteiras abertas ao narcotráfico, ao tráfico de armas, uma falta de coordenação entre as forças estaduais, municipais e nacionais de segurança pública, falta de inteligência, corte nas verbas do Exército Brasileiro, que é responsável pelas fronteiras, corte nas verbas da Polícia Federal, corte nas verbas da Polícia Rodoviária Federal. Então, são muitas as notícias ruins. E aí passa pela educação, com os vetos agora, as metas do PNE, passa pela área ambiental, quando reservas, de maneira criminosa, estão sendo reduzidas agora em São Paulo, reservas indígenas, na região do Pará, a possibilidade de utilização de atividade de mineração, inclusive nas proximidades dessas reservas, e os escândalos continuam se sucedendo, presidente. Como nós vimos agora na semana passada, o ministro Eliseu Padilha, que também aí está em várias das delações,
utilizando, depois da proibição que foi feita em 2015 pela presidenta Dilma, se utilizando dos aviões da FAB para ir até o seu estado. Então, o que é mais uma vergonha desse governo ilegítimo e que não tem moral nenhuma hoje no nosso país. Muito obrigado, deputado. Para um registro, nobre secretário. Senhor presidente, só para registrar